São 3 da manhã. Porão do 14º Distrito Naval, Pearl Harbor. O ar é denso, saturado de suor, café requentado e fumaça de cigarro. As luzes fluorescentes projetam um brilho amarelado e doente sobre tudo. Rostos, papéis, paredes de concreto. Não há janelas aqui embaixo. Não há diferença entre dia e noite. Existe apenas o trabalho. E o zumbido. O zumbido das máquinas de decodificação não para nunca. Nunca. É um som constante, mecânico, como o pulso de um animal doente. Um ronronar metálico que se infiltra nos ossos e que, depois de dias seguidos aqui dentro, você para de ouvir conscientemente, mas que nunca, nunca deixa de estar lá. 24 analistas com olheiras fundas e olhos injetados de sangue estão curvados sobre mesas cobertas de papéis, blocos de 5 dígitos interceptados do tráfego de rádio japonês, transmitidos através de milhares de quilômetros de oceano. E no centro de tudo, usando um hobby de seda vermelho por cima do uniforme, porque já não se dá o trabalho de se vestir adequadamente há semanas, está o comandante Joseph Rochefort. Rochefort é um homem que dorme no chão do escritório, literalmente. Ele colocou uma cama de campanha entre as máquinas IBM e, quando o corpo não aguenta mais, deita por 40 minutos, talvez 1 hora, antes de voltar às pilhas de papel. Seus olhos ardem, seus dedos estão manchados de tinta. E nas últimas 48 horas, ele não dormiu, porque algo está mudando no tráfego de rádio japonês. Algo grande, algo que faz o estômago dele apertar. A unidade que ele comanda se chama Estação Raipo. Oficialmente, a Unidade de Inteligência de Comunicações da Frota do Pacífico. É um nome burocrático para o que, na prática, é uma operação de quebra de códigos operando no limite da exaustão humana. Eles estão tentando penetrar o JN-25B, o código naval principal da Marinha Imperial Japonesa. Uma cifra monstruosa de 5 dígitos com tabelas de substituição que mudam periodicamente, projetada para ser inquebrável. E ela quase é. Cada mensagem interceptada chega como uma sequência de números sem sentido. Para transformá-los em palavras, a equipe de Rochefort precisa adivinhar. Sim, adivinhar. Quais valores de subtração foram usados na tabela aditiva, depois cruzar com fragmentos já decifrados, depois testar hipóteses, depois voltar ao começo quando nada faz sentido. É como montar um quebra-cabeça de 10.000 peças, no escuro, enquanto alguém troca as peças de lugar a cada poucas semanas. Mas agora, em maio de 1942, Rochefort e sua equipe conseguiram algo. Não tudo. Talvez 15% das mensagens interceptadas, mas o suficiente para perceber um padrão. Um nome de código aparece repetidamente nas transmissões da Frota Combinada Japonesa, AF. AF é um alvo grande, e a Marinha Imperial está concentrando uma força colossal para atacá-lo. Rochefort consegue ler fragmentos, datas aproximadas, referências a forças de ataque, grupos de porta-aviões, flotilhas de apoio. Mas a pergunta que tira o sono de todos, a pergunta que vale a guerra inteira, é simples. Onde fica AF? Rochefort acredita que é Midway, um atol minúsculo, 2 ilhas que mal somam 6 km² de terra, perdidas no meio do Pacífico Norte, a 2.100 km a noroeste do Havaí. Estrategicamente, faz sentido. Midway é a sentinela avançada americana no Pacífico Central. Quem controla Midway controla a abordagem ao Havaí. Para os japoneses que acabaram de varrer o Sudeste Asiático como um incêndio, capturar Midway seria o golpe que forçaria os americanos à mesa de negociação. Mas Washington não concorda. O contra-almirante John Redman, chefe da inteligência de comunicações em Washington, está convicto de que AF não é Midway. Ele acredita que os japoneses atacarão as Aleutas no Alasca, ou talvez a costa oeste dos Estados Unidos, ou até mesmo o Havaí diretamente. A disputa é feroz, burocrática e letal. Se Rochefort estiver errado, se ele convencer a frota a se posicionar em Midway e o ataque vier em outro lugar, os Estados Unidos perdem o Pacífico. É nesse momento que Rochefort tem a ideia que vai mudar a guerra. Ele vai até o almirante Nimitz. Chester W. Nimitz, comandante em chefe da Frota do Pacífico, é um texano de voz calma e olhos azuis de aço que assumiu o comando 3 semanas após Pearl Harbor. Nimitz ouve. Ele sempre ouve.
E Rochefort lhe apresenta um plano tão simples que beira o absurdo. Se AF é Midway, vamos provar. Vamos enviar uma mensagem falsa em código aberto pelo cabo submarino, uma linha que os japoneses não conseguem interceptar, instruindo a base de Midway a transmitir por rádio, em texto claro, que sua usina de dessalinização quebrou, que o atol está com escassez de água potável. É isca pura. Se os japoneses interceptarem a mensagem e a retransmitirem para seu comando, mencionando que AF está com problemas de água, está confirmado. Nimitz autoriza. A mensagem parte. Midway transmite. Problemas na usina de dessalinização. Falta de água potável. Solicitam suprimentos de emergência. E então, o porão do 14º distrito espera. As máquinas de decodificação continuam seu zumbido. Rochefort está de pé, os braços cruzados, olhando fixamente para o nada. Seus analistas monitoram cada frequência japonesa. Os segundos se arrastam como horas. O café esfria nas canecas. E então chega uma mensagem interceptada da inteligência naval japonesa, transmitida para as forças de ataque. A AF está sofrendo escassez de água. Rochefort fecha os olhos. O porão inteiro para. Alguém solta o ar que estava segurando. Outro abaixa a cabeça. Eles sabem. AF é Midway. E agora, eles sabem exatamente para onde a maior frota de ataque japonesa desde Pearl Harbor está se dirigindo. A armadilha está montada. Nimitz agora enfrenta um problema diferente. Ele sabe onde. Sabe aproximadamente quando. Primeira semana de junho. Mas com o que ele vai lutar? A frota do Pacífico dos EUA em maio de 1942 é uma sombra do que era antes de Pearl Harbor. Dos 8 couraçados que estavam no porto naquela manhã de dezembro, 6 ainda estão no fundo ou em estaleiros. O equilíbrio de forças é grotesco. O almirante Yamamoto está enviando 4 porta-aviões de ataque: Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu, os mesmos que devastaram Pearl Harbor. Ao todo, a força japonesa reúne mais de 200 navios, incluindo couraçados, cruzadores e submarinos. Uma armada capaz de esmagar qualquer coisa que os americanos consigam reunir. Nimitz tem 2 porta-aviões operacionais, Enterprise e Hornet, sob o comando do contra-almirante Raymond Spruance. Há um terceiro, o Yorktown, mas ele voltou da Batalha do Mar de Coral com um rombo no convés de voo, incêndios internos e danos estruturais que, segundo as estimativas normais, exigiriam 90 dias no estaleiro. Nimitz olha para o Middlesea, relatório de danos. Depois olha para o calendário. Depois diz 3 palavras que mudam tudo. Consigam em 3 dias, 72 horas para fazer o que normalmente levaria 3 meses. O Yorktown entra no dique seco número 1 de Pearl Harbor no dia 27 de maio. A água é bombeada para fora. E quando o casco finalmente aparece, os engenheiros ficam em silêncio. O rombo é pior do que os relatórios indicavam. Placas de aço retorcidas como papel alumínio, vigas estruturais dobradas em ângulos que não deveriam existir. Um oficial murmura que seria mais fácil construir outro navio, mas não há outro navio, há este. O que acontece nas próximas 72 horas é um feito de engenharia que desafia a lógica. Mais de 1.400 operários trabalham simultaneamente, 24 horas por dia. Soldadores, eletricistas, mecânicos, carpinteiros navais. O dique seco se transforma numa colmeia humana em escala industrial. Chapas de aço são cortadas com maçaricos que cospem faíscas, alaranjadas na escuridão, moldadas, amarretadas e soldadas sobre os buracos. Os arcos voltaicos brilhando tão intensamente que os operários precisam desviar os olhos, mesmo com os visores abaixados. Cabos elétricos são repassados por corredores estreitos, onde o calor é quase insuportável. Tubulações são reconectadas. O barulho é ensurdecedor. Um coro ininterrupto de martelos pneumáticos, maçaricos e gritos de coordenação que se mistura e reverbera dentro do dique como trovões artificiais. Os homens trabalham em turnos de 12 horas, mas muitos se recusam a sair. Eles sabem que algo está vindo. Não sabem os detalhes. Não sabem sobre JN-25B ou sobre a F, mas podem sentir a urgência, a pressa nas ordens, os rostos tensos dos oficiais. No dia 30 de maio, o Yorktown sai do dique. Ele não está consertado de verdade. Os reparos são brutais, improvisados,
o mínimo para navegar e operar aeronaves, mas está flutuando, e seus aviões podem voar. Nimitz agora tem 3 porta-aviões, contra 4 japoneses. A desvantagem ainda é enorme, mas ele tem algo que Yamamoto não sabe que ele tem: informação. A emboscada será em um ponto a nordeste do atol de Midway, designado como Ponto Luck, Ponto Sorte, um nome que carrega o peso do que todos sentem, que vão precisar de muita sorte, além da inteligência. No dia 2 de junho, a Força-Tarefa 16 de Spruance e a Força-Tarefa 17 de Fletcher já estão posicionadas, invisíveis no vasto azul do Pacífico, fora do alcance dos reconhecimentos japoneses. Os aviadores verificam suas aeronaves, escrevem cartas, alguns rezam e esperam. 4 de junho de 1942, 04h30 da manhã. O almirante Chuichi Nagumo, a bordo do Akagi, ordena o lançamento da primeira onda de ataque contra Midway. 108 aeronaves decolam dos 4 porta-aviões japoneses, carregadas de bombas rumo ao atol. Nagumo está confiante. Seus batedores não encontraram nenhum navio americano. O oceano parece vazio. Ele está errado. Às 5h34, um Catalina PBI americano, um hidroavião de patrulha lento e desajeitado que percorre o oceano como um albatroz mecânico, avista a frota japonesa. A mensagem é transmitida: muitos aviões se dirigindo a Midway, rumo 320, distância 150. A emboscada está ativa. Em Midway, a guarnição americana já foi alertada. Tudo que pode voar decola. Bombardeiros B-26 Marauder com torpedos improvisados, bombardeiros de mergulho, Vindicators obsoletos, até velhos búfalos F-2A, caças tão ultrapassados que os pilotos os chamam de caixões voadores. Eles atacam a frota japonesa em ondas desesperadas. É um massacre. A cobertura aérea japonesa, com seus zeros supremos, destrói quase todos. Dos aviadores de Midway que atacaram a frota naquela manhã, mais de 2/3 não voltam, mas eles forçam Nagumo a uma decisão. O líder da primeira onda sobre Midway transmite de volta: necessário segundo ataque. As defesas do atol não foram neutralizadas. Nagumo precisa decidir: manter os torpedos nos aviões do segundo grupo, prontos para atacar navios caso apareçam, ou trocar os torpedos por bombas de alto explosivo para um segundo ataque a Midway. Ele ordena a troca. Os mecânicos nos hangares dos 4 porta-aviões começam o processo frenético de desarmar torpedos e instalar bombas. É um trabalho perigoso, delicado e que leva tempo. Torpedos removidos são empilhados nos corredores dos hangares. Não há tempo para descê-los aos paióis. Ficam ali, expostos, e é nesse exato momento que chega a notícia que congela o sangue de Nagumo. Um avião de reconhecimento japonês, um Tone número 4 que decolou com atraso, transmite: avistados o que parecem ser 10 navios inimigos. Navios americanos, onde não deveria haver nenhum. Nagumo hesita, muda a ordem de volta. Rearmem com torpedos. O caos nos hangares se multiplica. Mecânicos que acabaram de instalar bombas agora precisam removê-las e remontar torpedos. Mais munição se acumula nos convéses do hangar. Os porta-aviões japoneses se tornaram, sem que ninguém perceba, bombas-relógio flutuantes. A bordo do Enterprise, o contra-almirante Spruance toma a decisão mais audaciosa da batalha. Ele ordena o lançamento dos grupos aéreos a uma distância extrema, no limite do alcance dos aviões, para pegarem os japoneses com os convéses cheios de aeronaves sendo rearmadas. Ele está apostando que seus pilotos terão combustível para voltar. Muitos não terão. Os primeiros a encontrar a frota japonesa são os esquadrões de torpedeiros. O Torpedo 8 do Hornet, liderado pelo tenente-comandante John Waldron, chega primeiro. São 15 torpedeiros Douglas Devastator, lentos, vulneráveis, voando a apenas 60 metros acima da água. Sem cobertura de caças, os Wildcats que deveriam protegê-los perderam contato durante a aproximação. Waldron olha para frente. A frota japonesa está lá, espalhada no horizonte como uma cidade flutuante. Ele sabe o que vai acontecer. Antes de decolar, deixou uma carta para sua esposa. Os zeros caem sobre eles como falcões. O som é o que os sobreviventes descrevem primeiro. O rugido dos motores radiais dos zeros mergulhando, o estalo das metralhadoras de 7,7 milímetros,
O estrondo surdo dos canhões de 20 mm rasgando alumínio e carne. Os Devastators não têm velocidade para fugir, nem blindagem para resistir, nem altitude para manobrar. Eles voam em linha reta direto para os navios, porque é a única coisa que podem fazer. Um por um, os Devastators são abatidos. Eles explodem no ar, ou batem na água em bolas de fogo, ou simplesmente desintegram sob o volume de fogo. Os torpedos que conseguem lançar erram ou falham. Seus mecanismos são notoriamente defeituosos. Dos 15 aviões do torpedo, 14 são destruídos. Dos 30 tripulantes, 29 morrem. Um único sobrevivente, o alferes George Gay, seu avião atingido e em chamas, consegue amerrissar. Ele flutua entre os destroços, escondendo-se sob um assento flutuante com o rosto parcialmente queimado, e assiste ao que acontece a seguir. O torpedo 6 do Enterprise sofre destino semelhante. Depois, o torpedo 3 do Yorktown. No total, dos 41 torpedeiros que atacaram, apenas 6 voltam. É a mais sangrenta missão aérea de toda a Guerra do Pacífico. Mas os torpedeiros fizeram algo que ninguém percebeu naquele instante. Ao atacarem ondas baixas e lentas, forçaram os caças Zero japoneses a descer para o nível do mar. Os Zeros gastaram munição, gastaram combustível e estavam todos embaixo, perto da superfície. O céu, a 10 mil pés acima da frota japonesa, está completamente vazio. É nesse vazio que o tenente-comandante Wade McCluskey e seus bombardeiros de mergulho SBD Dauntless do Enterprise chegam. McCluskey esteve voando por mais de 2 horas queimando combustível precioso e quase decidiu voltar. Seus tanques estão no limite, mas então ele vê algo na superfície do mar. A esteira branca de um contratorpedeiro japonês navegando a toda velocidade. O Arashi, que estava caçando um submarino americano, agora corre de volta para se juntar à frota. McCluskey segue a esteira. E lá estão eles, 4 porta-aviões japoneses enormes, seus convéses de voo repletos de aviões sendo rearmados, combustível e munição espalhados pelos hangares, completamente vulneráveis, sem cobertura aérea acima. Às 10h22 da manhã, McCluskey dá a ordem. Os Dauntless se dividem. Cada piloto escolhe seu alvo. Os artilheiros de cauda verificam suas armas uma última vez. O vento nos fones de ouvido é o único som. O que acontece nos próximos 5 minutos muda a Segunda Guerra Mundial. Os bombardeiros de mergulho inclinam seus narizes para baixo em ângulos de 70 graus. A gravidade puxa. A velocidade aumenta violentamente. 200 nós, 250, 300. As sirenes do vento uivam enquanto eles despencam, e o oceano cresce no para-brisa a uma velocidade nauseante. Os pilotos mantêm os olhos na mira, o corpo pressionado contra o arnês, as mãos firmes no manche. Os convéses dos porta-aviões japoneses crescem de pontos minúsculos para retângulos enormes cobertos de aviões. A 450 metros, soltam as bombas. O alívio de peso faz o avião pular para cima. Eles puxam o manche com toda a força, sentindo a pressão G comprimir seus corpos, e fogem. No Kaga, uma bomba de 500 libras atravessa o convés de voo e explode no hangar cheio de munição e combustível. A detonação secundária é apocalíptica. Chamas engolfam o navio inteiro em segundos. No Akagi, o porta-aviões almirante de Nagumo, uma bomba atinge a borda do elevador central. As bombas e torpedos empilhados nos corredores do hangar, aqueles que os mecânicos não tiveram tempo de guardar, começam a explodir em cadeia. Uma bola de fogo se expande pelo interior do navio como um ser vivo. Ao mesmo tempo, bombardeiros do Yorktown, que chegaram separadamente, se lançam sobre o Soryu. 3 bombas diretas. O navio se transforma em um inferno em menos de 20 minutos. Em 5 minutos, 3 dos 4 porta-aviões que devastaram Pearl Harbor estão em chamas mortais. Os homens a bordo lutam contra incêndios impossíveis. Explosões secundárias continuam por horas. Marinheiros pulam no mar coberto de óleo em chamas. O Alferes Gay, flutuando entre os destroços dos torpedeiros, assiste enquanto as colunas de fumaça negra sobem ao céu. O Hiryu, o último porta-aviões japonês, contra-ataca. Seus bombardeiros de mergulho encontram o Yorktown e o atingem com 3 bombas. Depois, uma segunda onda com torpedos acerta 2 impactos. O Yorktown, aquele mesmo navio consertado em 72 horas,
lista perigosamente. A tripulação é evacuada, mas o Hiryu pagará. Naquela tarde, bombardeiros do Enterprise o encontram e o atingem com 4 bombas diretas. O quarto porta-aviões japonês se junta aos outros 3 em agonia de fogo. Na manhã de 5 de junho, os 4 porta-aviões japoneses estão perdidos. O Akagi, o Kaga, o Soryu e o Hiryu, a espinha dorsal do poder aéreo naval japonês, afundaram ou estão afundando. Mais de 3.000 marinheiros e aviadores japoneses morreram, incluindo centenas de pilotos veteranos cujos anos de experiência são impossíveis de repor. O almirante Yamamoto, a bordo do couraçado Yamato, centenas de milhas atrás da linha de frente, recebe os relatórios em silêncio. Seus oficiais observam seu rosto enquanto ele lê. Nada muda, nenhuma expressão, nenhum gesto. Yamamoto é um jogador de xadrez, um ex-adido naval em Washington que estudou em Harvard, um homem que conhece a América e que, desde o início, alertou que o Japão não poderia vencer uma guerra prolongada contra o potencial industrial americano. Foi ele quem planejou Pearl Harbor. Não por querer a guerra, mas porque, se a guerra era inevitável, o único caminho era um golpe decisivo e rápido. O golpe decisivo falhou. Pearl Harbor não destruiu os porta-aviões e, agora, Midway destruiu os dele. Seus assessores descrevem o desastre. 4 porta-aviões, o núcleo da Kido Butai, a força de ataque que varreu o Pacífico em 6 meses de guerra, destruída em um único dia. Os pilotos mais experientes do Japão, homens que voavam desde a China, que treinavam por anos antes de serem considerados prontos para o combate, estão mortos ou feridos. O Japão pode construir novos porta-aviões, mas não pode fabricar experiência. Yamamoto ordena a retirada geral. O Yorktown, abandonado, mas ainda flutuando, é atingido por um submarino japonês, o I-168, no dia 6 de junho. 2 torpedos o atingem, junto com o contratorpedeiro Hammann, que estava ao lado. O Yorktown finalmente afunda na manhã do dia 7 de junho, levando consigo os últimos ecos da batalha. Os americanos perderam o Yorktown, o Hammann, 150 aviões e 307 homens. As perdas são reais, dolorosas, sentidas, mas a proporção é devastadora para o Japão. De volta ao porão do 14º Distrito Naval, Rochefort recebe as notícias. 4 porta-aviões japoneses destruídos. A armadilha funcionou. A mensagem sobre a falta de água, aquela ideia tão simples que poderia ter sido descartada como ingênua, provou ser o eixo sobre o qual a Guerra do Pacífico girou. Rochefort não recebe medalhas. Não há cerimônia. Na verdade, seus rivais em Washington trabalharão para transferi-lo e diminuir seu papel. A estação Hypo será reorganizada e Rochefort terminará a guerra em um comando de dique seco, longe da inteligência. O reconhecimento oficial só virá décadas depois, póstumamente. Mas naquele porão úmido e abafado de Pearl Harbor, entre máquinas que zumbiam e papéis cobertos de números, Joseph Rochefort e seus analistas fizeram algo que nenhuma frota de couraçados poderia ter feito. Eles viram o invisível, ouviram o inaudível e transformaram uma única mentira. Midway está sem água, na emboscada que quebrou o Império Japonês. Midway não foi o fim da guerra. Foram mais 3 anos de combate brutal, ilha por ilha, mar por mar, mas foi o ponto em que a maré mudou de forma irreversível. Antes de Midway, o Japão avançava. Depois de Midway, nunca mais. 4 porta-aviões afundados. Uma guerra transformada. E tudo começou com um homem de hobby vermelho num porão sem janelas que adivinhou onde o inimigo iria atacar e provou com um truque sobre água. Quer ver a história completa de como os pilotos americanos sobreviveram ao inferno de Midway? Inscreva-se e ative o sininho para não perder nosso próximo filme.